Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Rafael West, sou psicólogo, venho há mais de 15 anos trabalhando no campo da política sobre drogas, redução de danos, olhando para essas questões, seja no ambiente das políticas públicas, a nível estadual, em Pernambuco, a nível federal, consultoria, formação. Então, é um prazer estar aqui hoje, podendo estar colaborando e pensando em conjunto essas discussões no curso Ação Direta, ajuda a população em situação de rua, já agradecer à Universidade Federal de Juiz de Fora, o campus de Governador Valadares, a rede interinstitucional de amparo à população em situação de rua em Governador Valadares, a Rua é Nós, então a satisfação está aqui. Bom, quando a gente pensa em pessoas que usam drogas, é sempre importante a gente trazer uma visão mais contemporânea, a gente sair de processos históricos de determinadas visões sobre o uso de drogas. Tem um redutor de danos, uma pessoa muito incrível, chamado Domiciano Siqueira, que ele traz de que, historicamente, a gente sempre teve uma visão para o uso de drogas, trazendo três grandes estereótipos. O estereótipo olhado pela religião, que o uso de drogas é um pecado, então a pessoa está sendo um pecador nesse processo de enxergar, nesse processo da religião, ou seja, a pessoa precisa superar desse pecado. A ideia de criminoso, ou seja, quem usa drogas, ele é uma pessoa perigosa que está cometendo um crime, então ele é passivo, inclusive, de privação de liberdade, porque o fato de usar drogas significa que ele é um criminoso. Aí um olhar da justiça, historicamente da segurança pública, e um olhar histórico da saúde de que quem usa drogas é doente. Então, ele não pode falar sobre si, ele não pode trazer sua visão de mundo, ele é um doente que precisa ser internado em um manicômio, por exemplo, e ele não pode mais ser tratado como uma pessoa, como um cidadão. Então, esses três estereótipos que carregam na história de pessoas que usam drogas, hoje você traz uma visão de que uma pessoa que usa drogas, ele é um cidadão, é uma cidadã que não diminui os seus direitos em relação a outras pessoas que não usam. Então, o fato de usar não significa que ele já tem um estereótipo nesse sentido. Ele não é um pecador, ele não é um criminoso, ele não é uma pessoa doente pelo fato de usar substâncias psicoativas, sejam elas lícitas, sejam elas ilícitas. Elas podem até gerar um processo de adoecimento, eles podem entrar ou ser passivo de cometer alguma situação de infringir a lei, mas não pelo único e exclusivo fato de uso de drogas. Então, olhar para as pessoas que usam drogas como pessoas de direitos, como pessoas cidadãos e cidadãs que podem eventualmente utilizar substâncias, sejam elas lícitas ou sejam elas ilícitas. Então, essa é uma visão que tem se tido cada vez mais no aspecto mundial, olhando que, aí trazendo a ideia de Olivenstein, né, do fenômeno das drogas, uma representação que traz muita ideia do professor Antônio Neri, da Federal da Bahia, de que a gente tem que deixar de olhar exclusivamente para as drogas para olhar para as pessoas. Quem são essas pessoas? Que contexto social, político e econômico elas estão inseridas? Que substância ela usa? Né? Como ela usa? Como ela administra esse uso? Então, como é que ela faz a gestão de prazeres em relação ao seu consumo? E não olhar apenas para a droga, ou seja, qualquer pessoa que usa álcool é um alcoólatra, ou qualquer pessoa que usa maconha é um maconheiro, ou qualquer pessoa que usa crack é um noiado. E aí você traz um olhar homogêneo relacionado ao uso de drogas, fica intoxicado apenas para falar de drogas, e esquece que por trás daquele uso de álcool existe uma pessoa que está num contexto social, que às vezes ele pode estar numa situação de rua, pode estar numa situação muito favorável economicamente. Existem formas de uso de álcool, tem aquela pessoa que vai usar uma vez na semana, tem aquela pessoa que vai usar diariamente, tem aquela pessoa que vai usar uma vez no mês, mas naquele dia que usa pode ter grandes prejuízos nas suas relações afetivas, bater o carro, pegar em direção e gerar grandes problemas. Da mesma forma, o uso de maconha, de cocaína ou de crack. Então, quem é essa pessoa? Que situação ela se encontra? Que substância ela usa? Qual a frequência? A gente olhar de maneira mais ampla, né? Qual o sentido que aquela pessoa dá para aquela substância que ela está usando? Qual o contexto? Ela está fumando crack em situação de rua, numa lata improvisada de cachimbo, ou ela está cheirando cocaína dentro de uma mansão, na sua casa, e sem problema nenhum econômico, com alimentação super saudável, etc. Então, são substâncias que vêm, substâncias estimulantes, né, do sistema nervoso central, mas com contextos e momentos bem diferentes de um cenário para outro.
E aí a importância da gente olhar para isso, a gente complexificar mais essa relação de uso, a gente trazer uma visão mais diversa, mais heterogênea em relação às pessoas que usam drogas. E aí vem a redução de danos para olhar, né, de que a redução de danos vem trazer como uma ética do cuidado que atua em defesa da vida das pessoas que usam drogas. Então, nesse sentido, a palavra redução, ela é ampliação das possibilidades de cuidado, de novos projetos de vida. A ideia de redução de danos como uma ideia de que a gente, historicamente, sempre olhou para aquela pessoa que usa drogas e sempre trouxe uma perspectiva concentrada na abstinência, ou seja, se a pessoa usa drogas, ela tem que parar de usar drogas. Tolerância zero, né? Essa perspectiva de a única possibilidade de oferta que eu tenho para uma pessoa que usa crack é que ela pare de usar crack. E assim, sucessivamente, a gente foi construindo um modelo de atenção, de cuidado, focado na abstinência, focado exclusivamente na droga e não olhando o seu contexto. Aí a redução de danos, ela nasce, ela vem não para dizer de que, além da possibilidade da pessoa parar de usar drogas, se ela não conseguir, se ela não quer, se não é aquele momento dela parar, ela também pode ter cuidados em relação àquele uso, seja cuidados do seu ponto de vista de saúde, seja cuidados relacionados ao respeito mútuo, respeito ao próximo, seja relacionado a um sexo seguro, a uma forma de consumo que traga menos prejuízo à pessoa que está usando. Então, a redução de danos ela vem para ampliar esse olhar, um olhar que vai desde a possibilidade da pessoa entrar num projeto terapêutico singular para entrar em abstinência daquele uso, ou formas de controle, formas de administração daquele consumo que sejam menos nocivos. E aí a redução de danos, ela vem, né, dentro do Sistema Único de Saúde, da assistência social, das políticas públicas brasileiras, trazendo uma ética de cuidado que vai entrando nos componentes da rede de atenção psicossocial, a RAPS, né, especialmente nos centros de atenção psicossocial, nos consultórios na rua, trazendo essa visão de que a gente não pode tratar o cuidado das pessoas que usam drogas única e exclusivamente com uma visão de manicômio, em que elas precisam ser internadas para poder pararem de usar drogas, senão você não tem outra forma de lidar com elas. E a redução de danos mundial vem dizer que sim, existem várias formas de estar lidando com pessoas que usam drogas, principalmente as pessoas que não conseguiram, que não pararam, que podem continuar sendo cuidada. Ou seja, você tem um processo um pouco perverso, que é a pessoa internada, ela não parou de usar drogas, aí ela vai internar novamente, aí ela sai, depois ela não para, ela interna novamente, você fica num ciclo de que os serviços psicossociais eles podem oferecer um cuidado em liberdade e gerenciar esse prazer, essa relação que a pessoa tem com o uso de drogas. Então, o Brasil foi construindo isso ainda de forma muito tímida nos seus serviços públicos, pegando carona num processo da construção da saúde mental, mas trazendo essa visão nos últimos 20 anos em alguns serviços do campo psicossocial, nos serviços também de assistência social, não de uma maneira consolidada ou estruturada, mas apresentando de que há uma forma do mundo lidar com pessoas que usam drogas de uma outra maneira do que prisão e manicômio. Esse é um debate internacional, né, de serviços que vem sendo criado, a redução de danos vem para ser uma voz ativa desse processo internacional nos países, trazer uma outra política sobre drogas, e que acaba que, se você está numa situação economicamente desfavorável, se você está em situação de rua, se você está em situação de pobreza, o braço forte do Estado, a forma de repressão, são as pessoas que mais sofrem as situações de violência, né, de uma herança escravocrata que a gente tem no país, e que o processo de encarceramento em massa, o processo de proibição, desse modelo bélico de guerra às drogas, na verdade, ele foi sendo construído dentro de um modelo de guerra a pessoas pobres, a pessoas negras, a pessoas que estão num processo desfavorável economicamente. Então, você acaba tendo uma ideia de criminalização da pobreza, uma ideia de criminalização das pessoas pobres, pretas, periféricas, dentro de um processo de exclusão escravocrata muito séria, muito profunda, que a gente vive no país. E esses serviços de proteção social, de saúde mental, de cuidado de liberdade, ele vem trazer
de que pessoas que usam drogas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, elas podem ser cuidadas de uma outra maneira, que não seja apenas polícia, prisão e manicômio, internação e hospital psiquiátrico. E aí vem o centro de atenção psicossocial, o centro de assistência social, a lógica do cuidar e não prender, e trazer perspectivas mais solidárias, mais afetivas, de vínculos e de possibilidades para essas pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa está em situação de rua e você tem um debate muito grande, ela está em situação de rua e ela é usuária de crack. E aí a pessoa pensa, ela precisa parar de usar crack. Mas, na verdade, às vezes ela estava em situação de rua há 15 anos, ela usa crack há 1 ano. E às vezes o uso de crack é o único momento em que ela tem de um mínimo de prazer ali naquela relação. E às vezes o que a pessoa está precisando de imediato é uma moradia. Né? Se a pessoa está em situação de rua, ela precisa de moradia, ela precisa de um teto, ela precisa de um lugar para dormir, ela precisa de um lugar para uma dignidade mínima. Então, o uso de crack dela, o uso de droga dessa pessoa, ela não pode restringir direitos de uma vida minimamente digna, né? É cidadã, ou seja, a pessoa tem direito, às vezes o fato da pessoa usar crack, a pessoa não tem direito a tomar um banho, a pessoa não tem direito a ter uma casa, a pessoa não tem direito a trabalho, a pessoa não tem direito a nada. Ou seja, ela se desinstitui da vida e ela se torna um corpo matável, um corpo que não é aceito na sociedade. E aí a gente tem que ir mudando essa lógica de cuidado numa perspectiva de garantia de direitos. Quando a gente olha a pesquisa nacional sobre o uso de crack na Fundação Oswaldo Cruz, que a gente teve nessa última década, a gente vê que os principais assuntos, as principais necessidades que as pessoas traziam era questões da profunda desigualdade social que a gente vive no país, alimentação disponível no local, banho, cuidados de higiene disponíveis em locais de serviços para essa população, encaminhamento para conseguir questão de escola, curso, emprego, disponibilidade de horários convenientes, enfim, um conjunto de demandas que são demandas muito... As demandas em que todas as pessoas que usam crack no Brasil trouxeram para os serviços públicos deveriam ofertar. Ou seja, demandas que vão além de uma internação no manicômio para a pessoa parar de usar crack. Às vezes você tem garantias básicas, mínimas, para pessoas em situação de rua, que elas não podem ser apagadas numa cortina de fumaça por conta daquele uso daquela substância, né? Trazer um preconceito muito carregado. E aí tem lições brasileiras interessantes que o Brasil foi construindo ao longo dos anos, especialmente programas sociais para a população em situação de rua, né, com o uso de substâncias ilícitas, especialmente crack, cocaína fumável, de uma maneira geral, que foram programas que foram ficando antenados a isso. Né? Você pega o programa de Braços Abertos em São Paulo, então... o que é que ele foi trazendo dentro da Cracolândia, da ideia de Cracolândia, denominação de Cracolândia ali em São Paulo, população em situação de rua, foi ofertar primeiro moradia e a pessoa tem um espaço digno de moradia. Então, quando a pessoa ia para uma moradia, saber que tem um local para dormir, saber que você não precisa ficar com um olho aberto e outro fechado durante a madrugada para saber se vai alguém tacar fogo em você, se vai alguém lhe violentar ou lhe agredir. Então, na medida que você tinha um espaço, você conseguia ressignificar melhor aquele uso de crack, você conseguia diminuir aquele consumo, se organizar melhor sobre aquele uso. Então, na verdade, era o contrário. O fato de você ter casa, ele melhora o seu processo de um uso mais nocivo, mais abusivo relacionado a uso de drogas. E trabalho também, a oferta de trabalhos com menos exigência. Pessoas podendo fazer tipos de atividade e a própria prefeitura remunerando, né? Capinação, varrição de rua. Então, esse mínimo da pessoa ter um lugar, ter uma oferta de trabalho, isso diminui a sua desigualdade social e faz com que sua relação com o uso mude. E outras experiências, como o Corra Pro Abraço na Bahia, né? Que vem trazendo uma ideia... intervindo sobre a redução de encarceramento no Estado, o programa Atitude aqui em Pernambuco, que veio olhando também para questões de acolhimento para pessoas em situação de rua, proteção a pessoas ameaçadas de morte, dentro do mercado de drogas, dessa violência sistêmica de guerra às drogas. Então, são apontamentos em que o Brasil vem dando de programas sociais, do Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, possíveis para acolher essa população de forma humanizada, de forma respeitosa, com sua história de vida. A vida, às vezes, já foi tão cruel em restringir direitos, em restringir possibilidades de acesso,
e programas que possam estar dando cobertura para esse tipo de assistência. E aí, olhando para o cenário brasileiro, mas olhando também para outras experiências internacionais, a gente da Escola Livre, há um pouco tempo atrás, a gente fez a tradução de um livro que a gente traduziu com o nome Limites da Correria, Redução de Danos para Pessoas que Usam Estimulantes. E aí é um livro que foi publicado pela organização Mainline, da Holanda, que ela é pioneira nessa área, financiado pelo governo da Alemanha, para levantar estudos de caso e serviços que acontecem em países diferentes. E foram listados, fazer uma revisão da literatura para esse público, né, principalmente pessoas em situação de rua, que usam metanfetamina, crack, cocaína, como é que está a oferta de serviços para esse público. Eu vou falar um pouco. Então, internacionalmente, em vários países, essa compilação, essa revisão da literatura de cuidado com pessoas que usam drogas nessas, especialmente substâncias estimulantes, a gente tem alguns temas, né, algumas formas de intervenção. Uma delas é a substituição por plantas e farmacêuticos. Então, você tem no mundo várias experiências que vêm sendo cada vez mais consolidadas, a substituição por maconha, por exemplo, para diminuir a fissura, por outras plantas, como cogumelos com psilocibina, ibogaína, psicodélicos, de uma maneira geral, que tem trazido também como forma de substituição, de redução de danos para a intervenção sobre aquele uso. Jurema, né, ayahuasca, no Nordeste brasileiro, tem sido estudos muito interessantes nesse eixo de intervenção da redução de danos. Outro eixo é a abordagem social e intervenção baseadas em pares. Então, a abordagem social nas ruas, a abordagem social nos locais de consumo. Então, você poder chegar, conversar, sentar, refletir sobre aquele uso, trazer pensamentos de como você administra da melhor forma esse consumo. Intervenção baseadas em pares, ou seja, são as pessoas que usam drogas cuidando das pessoas que usam drogas. Então, pessoas em situação de rua que usam drogas, elas poderem também cuidar de seus pares, pessoas que já estão mais organizadas em relação àquele consumo. Você atribui uma linguagem mais próxima, uma linguagem de relação e de ajuda mútua. Então, grupos de apoio entre pares, pessoas que usam, que se organizaram melhor, que vão ajudando outras pessoas também no seu processo de cuidado. Então, é muito potente, né, esse tipo de abordagem. Outros são os centros de convivência. A gente abriu um centro de convivência de redução de danos aqui em Recife. Então, na verdade, as pessoas poderem conviver, elas não são criminosas que não podem estar circulando na rua, ou elas não são usuários de drogas noiados, perigosos, que não podem estar em espaços de convivência, então elas podem conviver. Eu estou agora num centro de convivência, a gente recebe diariamente pessoas, às vezes para tomar um banho, para lavar roupa, para fazer uma oficina, para um apoio psicológico. Então, a gente abrir as portas para as pessoas conviverem. Você tem espaços muito potentes, né? No Brasil tem o Edlei, o Centro de Convivência Edlei, que é uma grande referência nacional. No Uruguai, o Latrama, né? Que tem sido uma potência muito forte em Montevidéu. Então, espaços de convivência. Você tem o kits de teste de drogas. Kits de teste de droga, você saber que droga a pessoa está usando. Então, em Lisboa, Portugal, por exemplo, você tem feito, né? A pessoa pega a sua substância e você vai verificar quais os adulterantes que tem nessa substância. Aqui em Pernambuco houve uma pesquisa muito forte da UFPE, colocando os adulterantes relacionados ao uso de crack. Às vezes você tinha de 20% a 80% de pureza em relação a crack. Então as pessoas estão usando drogas de uma maneira muito diferente umas das outras, né? Intervenções online, intervenções terapêuticas são também eixos de possibilidades e abordagem de redução de danos. Os kits para fumar com maior segurança, então cachimbo para fumar, pessoas em situação de rua, pessoas nessas situações que você vão pegando uma forma de administrar aquele consumo de uma maneira que seja menos nociva. É melhor que você tenha um cachimbo mais estruturado do que pegar uma lata no meio do lixo que já passou rápido e barato para você fumar a sua substância como crack. Então também trazer isso. Prevenção de riscos sexuais, o change sex, chemsex, né, que é a prática de sexo junto com o uso de substâncias químicas, então sexo mais prolongado, e como é que você faz para que haja um sexo seguro, olhando para a população em situação de rua que usa crack, acaba desenvolvendo práticas sexuais que não são seguras. Você tem um potencial elevado de HIV entre usuários de crack, então a população chave
para ser cuidada, intervenções focadas no gênero feminino, salas de consumo de drogas, que são espaços na Holanda, espaços no Canadá, em vários países, vou inclusive mostrar alguns países que tem, que a pessoa poder ir lá para poder usar a sua substância. Poder ir naquele espaço público, ao invés de estar usando numa Cracolândia ou ir na rua, né, você ir para um lugar onde tem um enfermeiro, onde tem um profissional de saúde e você poder usar lá. Então, isso não para estimular o uso, pelo contrário, mas para você ter mais acesso a profissionais de saúde, você inclusive poder dialogar e até discutir sobre parar e possibilidades de parar o consumo. Então, são abordagens de redução de danos que vem tendo em outros países. Autorregulação e autocontrole é um trabalho que vem sendo feito na África do Sul, ou seja, quais coisas positivas e negativas que você tem em relação ao seu consumo de drogas, então fazer que as pessoas parem para refletir sobre isso. A ideia de moradia primeiro e housing first, que eu estava falando sobre moradia e trabalho, para que isso, principalmente pessoas em situação de rua, você estimular esse processo, você está olhando o contexto social que essa pessoa vive, está podendo garantir dignidade, e isso muda a relação que a pessoa tem com o consumo de drogas. Então, alguns exemplos de serviços que vem tendo em destaque em outros países, o Chain Safe, né, para homens que fazem sexo com homens na Espanha, os grupos de contemplação na África do Sul, no Canadá, Counterfeit, que é um espaço principalmente de teste, de entrega de kits para insumos para uso, né? Como cachimba, etc. O Centro de Convivência La Trama, na Indonésia, mesmo sendo um país que tem pena de morte, né, para questões relacionadas à droga, você tem um trabalho muito interessante de abordagem social do grupo. Na Holanda, salas de consumo para usuários de crack, que vem sendo um trabalho que eles vêm fazendo no país. Você vê salas de consumo de droga, você tem um total hoje, esse é um livro situando debate no Brasil, de Luiz Guilherme Paiva, então eles fizeram um balanço no mundo, encontraram 98 em vários países, salas de consumo de drogas, em 62 cidades, espalhadas em vários países. Então, são formas que a gente está trazendo, acho que pensando aí a redução de danos para pessoas que usam drogas, pessoas em situação de rua, lições brasileiras, lições de outros países, que vem trazendo um olhar para cuidado com pessoas que usam drogas, que vai além da prisão e da internação forçada, mas vai olhar para um sistema de rede interinstitucional, intersetorial, interdisciplinar, olhando a pessoa e seu contexto, além da droga em si. Então, tudo isso vai pensando como lições, né? Não exigir abstinência, ninguém é contrário à abstinência, que a pessoa pare de usar drogas, mas não como uma exigência para você entrar num serviço e já parar daquele uso. Então, ouvir as pessoas, valorizar seus vínculos e sua autonomia, pensar em moradia, oportunidade de emprego, de geração de renda, criar medidas para reduzir a vulnerabilidade à violência, né, à violência urbana, que é essa violência sistêmica, engajar de formas intersetoriais, multissetoriais. Eu acho que são lições aí que vai servir para a gente pensar, né, refletir na experiência brasileira, nas cidades do país, como o governador Valadares e como em várias outras desafios que a gente tem com população em situação de rua e com uso de drogas. Então, para finalizar, trazer Paulo Freire aqui no centenário de Paulo Freire, que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Então, muito obrigado, estou à disposição para a gente continuar esse diálogo, espero que sirva aí para o conhecimento e o aprofundamento de vocês. Até logo.